Fala galera, olá pra você que tá aí, meio a quarentena, esperando essa pandemia maluca acabar. A pandemia não acaba, mas o nosso curso entrou no último módulo, hein? Parabéns pra você que veio até aqui. Mas eu te peço, atenção, não vale desistir agora. A parte mais difícil já passou. Estamos entrando no nosso último módulo. Vamos falar sobre recursos humanos. Vamos falar sobre algumas competências e algumas habilidades que vão garantir uma facilidade, seria? Não, acho que facilidade não é a palavra certa, mas vão garantir uma clareza maior sobre como ingressar no mercado de trabalho. E vão te levar também ao entendimento de como os RHs das empresas funcionam, como que os profissionais de RH pensam, como que os profissionais de RH atuam em seu dia a dia. Se você não quer perder, acompanhe o nosso módulo de gestão de RH, porque é um módulo muito bacana, ok? Na aula de hoje, pessoal, sobre o que nós vamos falar, tá? Bom, na aula passada vocês viram que a gente recebeu uma convidada muito importante que veio e tirou várias dúvidas de vocês. A Isabela estava aqui, falou sobre vários conceitos, falou também sobre os tropeços da carreira, falou sobre as facilidades, falou sobre os desafios. E agora a gente começa a se aprofundar um pouquinho na conversa que a gente teve lá na semana passada. Então, o que temos planejado para hoje, para essa aula? Nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos de recursos humanos, a gente vai falar um pouco de histórico dos recursos humanos, falaremos também um pouco sobre o que é a administração de recursos humanos, a gente vai precisar revisar missão, visão e valores, objetivos organizacionais e falaremos também um pouco também sobre cultura organizacional. Então, fica com a gente aí para que dê tudo certo e você consiga desenvolver muito bem esse módulo de RH, porque é um módulo bem bacana, ok? A gente vai agora para dentro do nosso PowerPoint, porque eu preciso mostrar algumas coisas bem legais para vocês, tá bom? Vamos lá então. Bom, turma, agora que a gente já está aqui dentro do nosso PowerPoint, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o conceito inicial aí de RH, né? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, tá? Que o conceito de recursos humanos, ele evolui com o tempo, ele se transforma com o tempo. Então, aquilo que vocês vão entender hoje como conceito de RH não é o mesmo conceito que se tinha lá atrás, na época da Revolução Industrial, por exemplo. Nós tivemos muitas mudanças através do tempo no que diz respeito a RH, beleza? No que diz respeito a recursos humanos, tá? Mas a gente vai poder falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões hoje aqui, tá bom? Então, eu trouxe aqui um conceito bem tranquilinho para a gente começar, depois a gente vai aprofundando cada vez mais naquilo que a gente precisa, tá? Então, para que todo mundo entenda, RH é um conjunto de princípios estratégicos e técnicos que contribuiu e que contribui também, né, para atrair, manter, motivar e treinar e desenvolver o patrimônio humano de qualquer organização. Vocês sabem que nós viemos falando através dos módulos dos recursos que as organizações dispõem, né? Então, que recursos são esses? Recurso natural, né, que é quando a gente extrai a matéria-prima vem da natureza, recurso natural. Recurso financeiro, ok? Grana, time is money. Recurso humano, ok? E tecnologia, certo? Então, nós temos esses recursos aí que ficam à disposição da organização para que ela possa transformar transformar a matéria-prima em produto acabado ou então gerar serviço, sempre pensando na criação de soluções para problemas da sociedade. Então, é dessa forma que as organizações trabalham e elas se organizam dessa maneira. E o RH, né, os recursos humanos, né, o recurso humano que essa empresa dispõe, ele tem papel crucial no desenvolvimento. O recurso humano é quem vai definir se essa empresa vai ter sucesso, se essa empresa vai fracassar, tá? E você conseguir conduzir isso de maneira estratégica,
para gerar competitividade, para poder gerar ganhos de mercado, ou então para consolidar a sua organização no mercado em que atua, ou para você poder fixar sua marca na cabeça do cliente, você precisa necessariamente gerenciar bem as pessoas que fazem parte da sua organização. E quando a gente fala de gerenciar bem as pessoas, eu não estou falando que você precisa saber mandar. Não, a gente já passou dessa fase, a gente já passou dessa época, né? Hoje nós vivemos numa era onde as pessoas têm o maior grau de importância dentro das organizações e nós vivemos um momento de colaboração, um momento de criatividade e de inovação. Então, não adianta a gente querer mandar as pessoas fazerem alguma coisa, tentar obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa. Isso não funciona. Talvez isso tenha funcionado há 100 anos atrás. Atualmente não. Atualmente, para você conseguir atingir objetivos exponenciais com uma equipe de pessoas, você precisa engajar pessoas. A gente vai falar mais sobre isso adiante do nosso módulo, da importância de engajar as pessoas, da importância de levar o propósito da sua organização para as pessoas e fazer com que o propósito dessa organização seja também o propósito das pessoas que trabalham nessa organização, tá? Mas para a gente iniciar, vamos fixar esse conceito de que RH é um conjunto de princípio estratégico e técnico que contribui para atrair, manter, motivar, treinar e desenvolver as pessoas dentro da organização. Notem, ó, atrair, manter, motivar, treinar e desenvolver essas pessoas, tá? A gente vai passar por cada um desses tópicos aí no decorrer do nosso módulo, ok? Então, fica ligado, beleza? Toda organização precisa ter uma missão, visão e valores. E por que eu estou dizendo isso dentro do módulo de RH? Porque quando você estiver trabalhando lá no recrutamento e seleção, lá na ponta para poder atrair talentos para dentro da sua organização, é importante você ter clareza de qual é a missão da empresa, tá? Qual é a missão da empresa? E aí, quando a gente fala qual é a missão da empresa, eu gosto sempre de um exercício que consiste no seguinte: você vai parar e vai pensar como é que você gostaria de ser lembrado. Se alguém fosse falar sobre você, o que essa pessoa falaria? Como que essa pessoa deveria falar sobre você? Assim funciona com as empresas. A missão é como a empresa gostaria de ser lembrada, é como a empresa gostaria de ser reconhecida pela sociedade, ok? Então, quando a gente pega grandes empresas, vocês perceberão que elas trazem missões dentro delas que não são atingíveis a partir de números, porque elas têm muito a ver com propósito, ok? Tem muito a ver com propósito. Inclusive, tem uma grande marca de bebidas que a missão dessa marca é estar presente onde alguém sentir sede. Olha que incrível isso. Missão, estar presente aonde alguém sentir sede. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa missão ela se renova a cada segundo. Por quê? Porque não é algo que a empresa vai atingir e vai cumprir a missão e aí acabou, né? Então a missão é algo que tem que ser renovável de maneira instantânea, de maneira natural, né? Essa empresa, ela nunca vai se dar por satisfeita por conta do cumprimento da sua missão. Cumprir a missão não é um objetivo, cumprir a missão é um caminho que a empresa vai percorrer durante toda a sua história. Mas calma, isso não quer dizer que pelo fato da missão ser um caminho que a empresa vai percorrer durante a sua história, não quer dizer que a missão seja algo que não possa ser mudado. Afinal de contas, o mundo vive em constante transformação e as empresas não podem ser diferentes. As empresas também precisam passar por essas transformações. As empresas precisam estar atualizadas em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, a missão, sim, ela pode e ela deve se transformar na medida que o mundo se transforma, na medida que o mundo muda, né? A empresa ela vai mudando, ela vai se adequando de acordo com as mudanças que o mundo propõe, ok? Porém, essa mudança de missão de empresa não é como você mudar a roupa que você vai usar na próxima festa. Não, não é isso. Porque a missão da empresa é um fator importantíssimo para ditar a cultura organizacional da empresa,
ok? Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito claro, porque você que está assistindo agora, que é meu aluno, que já assistiu a aula presencial, vai se identificar rapidamente com o que eu vou dizer. A minha missão enquanto educador, note, a minha missão enquanto educador é proporcionar um ambiente para a construção de conhecimento para o máximo de pessoas. Note, eu quero proporcionar um ambiente onde a gente consiga construir conhecimento ao máximo de pessoas. Eu vou atingir essa missão um dia, eu tenho que atingir ela o tempo todo. Ela é um caminho. A partir do momento que eu defino isso, o que vai acontecer? Eu necessariamente tenho que respeitar esse ambiente de construção de conhecimento. E é aí que nós entramos muito na visão, ok? A visão da empresa é como que ela percebe que essa missão tem que ser atingida, né? Como que ela entende isso? Então, quando a gente fala, por exemplo, da minha visão enquanto educador, além da missão lá, que é poder proporcionar esse ambiente de construção de conhecimento, a minha visão é preparar alunos, preparar educandos para que eles possam ser protagonistas de suas carreiras. Ou seja, na minha missão, eu estou deixando claro onde eu quero chegar, na minha visão eu começo a desenhar como. Eu começo a desenhar através do que eu vou chegar. Então, eu começo a deixar claro ali que é importante que o meu aluno seja protagonista da própria carreira. Ou seja, aqui a gente já começa a moldar a cultura, a moldar como as coisas irão acontecer. Então, eu já sei com o ambiente como ele tem que ser e eu já sei o caminho ali a percorrer, né? Ele já está deixando claro que é um caminho de protagonismo do aluno. Ou seja, eu não vou ser aquele professor que vai ficar enchendo lousa de lição, obrigando o aluno a copiar, passando um monte de exercício no final. O aluno resolve esse exercício, me entrega e acabou por aí. Não! O aluno tem que ser protagonista. Ele tem que criar, ele tem que pesquisar, ele tem que se esforçar. Ele vai ser provocado a isso. Então, percebam que as coisas vão se moldando, tá? E aí a gente chega nos valores. Os valores de uma empresa são princípios que ela não abre mão. Princípios são inegociáveis. Eu até brinco com uma música do Capital Inicial que diz o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Valores têm muito a ver com isso. Eu não tenho os meus valores para quando alguém estiver me vendo e outros valores para quando ninguém me vê. Os meus valores são os mesmos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um dos valores que eu tenho é respeito. Então, eu vou sempre respeitar o próximo. Isso é inegociável. Professor, e quando o próximo não te respeitar? Ainda assim, eu respeitaria o próximo. E por que disso? Porque é algo meu. É um valor que eu tenho. É um princípio meu. Então, ele não é negociável. Independente do que o outro fizer, eu tenho como um valor o respeito. Eu vou respeitar a outra pessoa. E nas empresas acontece da mesma forma. Os valores eles servem para definir alguns limites, ok? Alguns limites para você seguir pela visão para o atingimento da missão. Então, quando você vê numa empresa, por exemplo, que um dos valores é a transparência, o valor é foco no cliente, sabe? O cliente é rei. Isso, algumas empresas utilizavam muito isso, assim, nos anos 90. O cliente é rei, não sei o quê. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você coloca foco no cliente, atendimento ao cliente, transparência, você não pode contratar uma pessoa que mente no processo seletivo, por exemplo. Aliás, eu acho que você não pode nunca contratar alguém que minta no processo seletivo, né? Já começa daí. Mas você não pode contratar pessoas cujos seus valores não estejam alinhados aos valores da empresa. Então, a missão, visão e valores, elas são de extrema importância para os recursos humanos, porque elas ditam, inclusive, algumas regras para o departamento, para a área, né, de recursos humanos, né? Porque departamento a gente minimizaria muito o que é o recursos humanos, né? O que é a área de recursos humanos, é uma área muito mais expandida do que um simples departamento. Então, quando a gente olha para isso, para missão, visão e valores, a gente começa a entender o norte para definir
as políticas de RH que nós vamos assumir para poder gerenciar os recursos humanos da nossa organização. Então, missão, visão e valores são de extrema importância para o grupo de recursos humanos, para a área de recursos humanos, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não tiver ficado claro, você me manda um privado lá, uma dúvida lá no WhatsApp. Na próxima aula eu volto e tiro essa dúvida para a gente poder seguir adiante, ok? E aqui eu tenho uma provocação. Qual que é a sua missão? Já parou para pensar? Você, enquanto pessoa, eu não tô falando aqui somente enquanto profissional, não. Mas você também pode partir por aí. Eu queria entender qual que é a sua missão. Qual que é a sua visão? Qual que é o caminho que você está trilhando para poder atingir a sua missão? E quais são os valores? Quais são os princípios que você não abre mão? Pensa um pouco sobre isso. Se tiver que pausar o vídeo, pausa. Reflita um pouco sobre isso. Coloca no seu caderno para a gente poder discutir, para a gente poder conversar na próxima aula. Muito provavelmente a nossa próxima aula vai ser ao vivo. E aí eu gostaria muito de te ouvir, gostaria muito de conversar contigo sobre. Tá? Então, escreve aí, anota, pra gente poder conversar. Não é exercício, não vale nota, não, nada disso. É pra gente poder refletir um pouco sobre essa questão, porque ela é muito importante. Se você não tiver clareza sobre qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e quais são os seus valores, você pode ter dificuldade para engajar, não é nem engajar a palavra certa, mas para engatar, né, na sua carreira, para desenvolver a sua carreira, porque a tendência a você ficar perdido é muito grande. É muito comum eu trabalhar com orientação de jovens e adolescentes e eles trazerem essa questão de que, professor, eu tô na dúvida, eu não sei se eu faço medicina veterinária ou engenharia nuclear. Eu acho, nossa, mas são coisas tão distintas e você tem dúvida entre essas duas coisas. É como se você tivesse dúvida entre andar de bicicleta e comer um prato de feijão. Tipo, uma coisa às vezes nem impede a outra, mas são coisas muito longe uma das outras. É muito estranho essa dúvida. Mas por que essa dúvida surge? Porque a gente não tem um alinhamento concreto de missão, visão e valores. Talvez a gente tenha muito claro quais são os nossos valores, mas a gente não está conseguindo fazer o link entre os nossos princípios, entre os nossos valores, com a nossa missão e com a nossa visão. Então, eu te convido a fazer essa reflexão, porque ela vai ser muito importante para você, vai ser muito importante para sua carreira. Beleza? Eu queria falar um pouco sobre a evolução da área de recursos humanos no Brasil. E não só no Brasil, né? Eu trouxe esse quadro aqui que fala um pouco sobre o Brasil, mas não só no Brasil. Eu queria voltar um pouco na história mesmo dos recursos humanos, né? A gente começa a ter os primeiros estudos ali sobre recursos humanos muito com o engenheiro Frederick Winslow Taylor, né? Que é o pai da administração científica. Esse engenheiro, ele lá durante o período industrial, ele resolve descer no chão de fábrica para entender um pouco como é que as pessoas produziam, como é que a fábrica, o chão de fábrica produzia e como que ele poderia otimizar isso. Então, ali a gente tem os primeiros registros de gestão de pessoas, de gerenciamento de pessoas, mas algo muito diferente do que a gente vê hoje, tá? Nós temos ali algo muito relacionado a custos, muito relacionado à produção, muito relacionado a cálculo produtivo, né? Tanto é que é naquela contemporaneidade que surgem os primeiros estudos sobre linha de produção, que depois vai desembocar lá em Henry Ford, que a gente estudou lá no início do nosso curso, né? Sobre as linhas de produção do Henry Ford. É desenvolvido nessa época o conceito de homos econômicos, ou seja, de que o ser humano trabalha por dinheiro. Hoje nós sabemos que não é uma realidade, né? O ser humano ele não trabalha por dinheiro. A gente vai estudar mais adiante lá a pirâmide de Maslow, né? Pirâmide das necessidades de Maslow. Se você já quiser ir estudando isso, inclusive para poder ganhar tempo,
e ampliar o seu nível de compreensão, eu super indico, né, estudar a pirâmide de Maslow. E porque você vai entender, e nós vamos explanar isso aqui, que o ser humano hoje, ele não trabalha por dinheiro, ele tem outras motivações, né, além do dinheiro. E ele tem necessidades, né? A pirâmide de Maslow trata das necessidades humanas. E, e é claro que o dinheiro é muito bom, a gente aceita, pode depositar, vou pôr o número da minha conta aqui pra galera depositar. Sim, o dinheiro é bom. Mas as pessoas não trabalham propriamente por dinheiro, as pessoas trabalham por outras questões, tá? Por outras necessidades que a gente vai estudar. Mas nessa época, tinha esse conceito de que as pessoas trabalhavam por dinheiro, e aí houve um link direto entre produção e remuneração. Então as pessoas elas eram remuneradas por aquilo que elas produziam. É claro que começaram a surgir problemas, as pessoas trabalhavam demais, as pessoas não folgavam, as pessoas não tinham férias, não tinha direitos trabalhistas, né? Então, não existiam os movimentos dos trabalhadores, porque é nesse momento que começam a surgir os movimentos ativistas pelos direitos dos trabalhadores, diante de uma situação que a classe trabalhadora entende que começam a surgir as percepções de que existia um topo industrial ali enriquecendo e que os trabalhadores que estavam na base dessa pirâmide, eles sofriam muito e eles precisavam de garantias, precisavam de melhorias em relação à remuneração, em relação ao trabalho, em relação à condição de trabalho, em relação ao ambiente onde essas pessoas trabalhavam, e várias outras questões que a gente vai se aprofundar um pouquinho, né? Então, esse era o contexto inicial do RH, né? Era muito um RH relacionado a custos, relacionado simplesmente a cálculo. Pessoas são números, registro e produção. E o funcionário bom é o funcionário que produz muito. Se o cara não produz, ele tá fora do jogo, né? E produz com qualidade, né? Então, tinha esse contexto. Quando a gente vira, e aí falando aqui no Brasil, entre a década de 30 e a década de 50, a gente tem um movimento muito forte, porque se a gente pegar, por exemplo, 1930, a gente tinha acabado de presenciar a crise de 29, que foi uma crise muito forte. E depois dessa crise, eu ouso até dizer que, depois dessa crise não, um pouquinho antes, né? A década de 20 em si foi uma década muito importante para o Brasil. Porque na década de 20 nós tivemos um contexto onde nós recebemos muitas pessoas que vinham de fora do Brasil, sejam elas que vinham ali fugindo do fim da Primeira Guerra Mundial, porque seus países foram devastados, pessoas que vieram até um pouco antes, fugindo da própria guerra. E essas pessoas começaram a se estruturar aqui no Brasil. E quando a gente olha para a Europa, nesse período, a Europa já tinha desenvolvido uma série de direitos para os trabalhadores. As pessoas chegam no Brasil como força de trabalho e elas começam a desenvolver o seu trabalho. Então, durante a década de 20 e ali, início dos anos 30, isso era muito forte no Brasil. As pessoas desenvolvendo essa força de trabalho estrangeira era muito forte no Brasil. E o que começa a acontecer? Ao perceber que o Brasil tinha dificuldade com essa questão da legislação trabalhista, começam a surgir os movimentos de trabalhadores também no Brasil. Então os trabalhadores começam a se organizar para poder se estruturarem e ter uma frente que os representasse. Então começam a surgir ali os movimentos sindicais, mas não como acontece questão de 20, 30 anos depois, não. De uma forma embrionária mesmo, né? Então, isso começa a surgir, isso vai tomando força nos anos seguintes, existe uma pressão muito forte sobre o governo, e aí quando a gente chega lá no 1º de maio de 1943, o então presidente Getúlio Vargas, ele faz a assinatura da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, que nós conhecemos hoje. Então, lá em 1º de maio. Porque o que acontecia no Brasil? Nós tínhamos as leis no Brasil, elas não eram iguais em
todos os estados. Não, cada estado tinha sua legislação ali sobre o trabalho e aí era muito complicado, porque o que valia às vezes na Bahia não valia em São Paulo e não valia no Rio Grande do Sul. E dava a impressão que você estava falando de três países diferentes. Então, ali no 1º de maio de 1943, a gente tem essa consolidação, vira tudo uma coisa só, e as leis trabalhistas passam a valer ali território nacional para todo mundo, e todo mundo tinha que seguir o que estava ali, ok? Isso acontece em 1943. Né? Quando a gente muda a década ali, entre a década de 50 e meados da década de 60, o que acontece no Brasil? Começam a surgir estudos mais tecnicistas. Então, nós saímos desse período legal, né? Nós saímos desse período de legislação trabalhista, e não quer dizer que a gente deixou de dar atenção para isso no RH, não. Mas quer dizer que o RH ele deixa de ser uma área que serve somente para cumprir lei. O RH deixa de ser somente uma área que serve para lidar com as frentes trabalhadoras e com o governo. E passa a incorporar outras atividades dentro da área. Tá? E é nesse momento que começam a surgir os conceitos no Brasil, tá? Ali sobre como recrutar, como selecionar os profissionais de maneira mais adequada, né? Como que a gente faz uma política de cargos, como que a gente cria uma política de salários. Então, é nessa época que o Brasil começa a olhar para isso. Como que a gente remunera as pessoas de acordo com a sua qualificação, como que a gente remunera as pessoas de acordo com de acordo com as atividades que ela vai desenvolver, de acordo com as suas funções. Então, isso começa a surgir aí, e aí a gente tem a força, uma força muito grande sendo criada através do gerente de relações industriais. Porque o período de industrialização no Brasil começa a ganhar força também nesse momento, e aí o gerente de relações industriais ele passa a se destacar como sendo um gestor de pessoas, né? Então ali entende-se que o gerente de relações industriais ele tem que saber conduzir a sua equipe para aumentar a produtividade. Lembra do conceito de produtividade que a gente já falou? Se não lembra, volta nas aulas de gestão industrial. Nós temos uma aula lá que eu falo especificamente sobre produtividade, ok? Quando a gente vira para o próximo período, ali, para os próximos 20 anos, que vão de 1965 a 1985, aí nós já temos um RH mais burocratizado, um RH olhando mais para os indivíduos, olhando mais para as relações entre empresa, sindicato e sociedade. A gente já tem uma personificação do gerente de recursos humanos para poder coordenar toda essa área. A área já ganha um espaço muito grande, né? Os conceitos sobre gestão de pessoas ele vai se afinando cada vez mais. A gente começa a entender que as pessoas são de fato muito importantes para o desenvolvimento. As reuniões começam a ser um pouco mais abertas, a gente começa a ouvir mais as pessoas em graus hierárquicos diferentes da nossa organização. Isso começa a ganhar uma força muito grande, né? O potencial das pessoas começa a ser enxergado como uma força competitiva para a organização. De 1985 para cá, aí existe uma questão muito mais estratégica de recursos humanos. O RH começa a sentar na mesa do planejamento estratégico com as outras diretorias, né? Então, o RH começa a entender como é que as pessoas contribuem para o atingimento dos grandes objetivos da empresa. Como é que o RH contribui para que as pessoas elas desenvolvam e entreguem o melhor que elas têm, para que as pessoas possam se dedicar ao máximo e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, ao mesmo tempo serem respeitadas dentro das organizações, ao mesmo tempo estarem em um ambiente seguro para o trabalho, ao mesmo tempo que elas possam descansar, ao mesmo tempo que elas possam atingir os seus objetivos de vida. Então, nessa migração para o RH estratégico, o RH entende que é necessário entender qual que é o sonho das pessoas e é necessário entender como que as pessoas realizam seus sonhos cumprindo a missão da empresa. Então,
Quando o RH entende isso, a gente começa a falar de engajamento. A gente começa a falar de empoderamento das pessoas. A gente começa a falar de pessoas que dizem que, nossa, eu visto a camisa da minha empresa. Eu sou a minha empresa, né? E aí passa a ser muito comum, as pessoas falam assim, ah, você trabalha onde? Eu sou da empresa XYZ. Eu sou, sabe? Então, esse engajamento, ele traz uma nova roupagem para o RH e faz com que o RH se torne uma área estratégica para as organizações. Eu queria falar um pouco com vocês agora sobre um conceito que a gente vai explorar demais, que é o conceito da administração de recursos humanos. Por quê? A administração de recursos humanos, ela se torna de extrema importância quando a gente fala do RH como uma área de estratégia da empresa. Então, é importante a gente já entender agora o que é a administração de recursos humanos para que a gente possa entrar de fato nas áreas do RH, beleza? Vamos lá então. Eu trouxe aqui um conceito do Chiavenato, do Adalberto Chiavenato, que eu gosto bastante, inclusive queria fazer uma indicação para vocês de um livro dele que eu gosto muito. Ó. Adalberto Chiavenato, Recursos Humanos. O Capital Humano das Organizações. Eu gosto muito desse livro. Indico para vocês. É aquele livro que você vai ter para sua vida, né? Você vai ter para sua carreira, né? Eu tenho esse livro desde a época que eu tava na faculdade ainda, né? Que eu acompanho aí o Chiavenato, né? E o Chiavenato, ele defende que a administração de recursos humanos, ela surge por conta do aumento da complexidade das relações humanas dentro das organizações, né? Então, ele entende que a administração de recursos humanos, ela consiste em planejar, organizar, desenvolver, coordenar e controlar os métodos capazes de promover um desempenho eficiente do pessoal. Eu ampliei a tela aqui, pessoal, porque eu queria falar para vocês sobre esse conceito do Chiavenato, porque tem uma característica muito forte aí, marcante, da administração de RH, que é a capacidade de saber lidar com as mudanças. O Chiavenato entende que as empresas, elas podem funcionar de maneiras diferentes, né? Você pode ter de um lado uma empresa mais antiga, mais centralizadora, que as tomadas de decisões estão sempre na mão das lideranças, e enquanto existem outras empresas que são mais democráticas e as tomadas de decisões são discutidas entre as equipes. Qual que tá certa, qual que tá errada, a gente não discute. A gente não entra nessa discussão sobre qual é a certa e qual é a errada. E por que a gente não entra nessa discussão, pessoal? Porque o que vai dizer se a empresa está certa ou errada é o sucesso dela, é o desempenho dela. É claro que hoje nós estamos cercados de empresas que são muito mais democráticas. Quando a gente fala das startups, por exemplo, que são pequenas empresas que surgem com grandes potenciais para se desenvolverem, como por exemplo as startups aí, Rappi, iFood, Uber, né, que são startups que a única coisa que elas têm são pessoas, né? Se você parar para pensar, por exemplo, na Uber, a Uber tem a maior frota, é a maior frota de carros do mundo. Mas quantos carros a Uber tem? Nenhum. Nenhum. Sabe? E por que isso acontece? Porque a Uber entendeu que o seu principal aliado é o RH. A Uber entendeu que precisa de pessoas e tecnologia. Tendo pessoas e tecnologia, ela vai ter sucesso sempre. Por quê? Quem pensa o futuro da organização são as pessoas. E quem facilita o caminho para se chegar ao futuro é a tecnologia. Então, quando você alia pessoas e tecnologia, você vai ter sucesso na sua organização. E pensando nisso, a administração de RH tem essa missão de
suportar, né, de suportar a gestão dessas pessoas. Então, a gente está falando de um ambiente que é extremamente dinâmico e se torna cada vez mais dinâmico, cada vez mais dinâmico, né? Antigamente, só a título de exemplo, na década de 70, uma empresa chegava a demorar 2 anos para lançar um produto. E hoje uma startup lança um produto em 2 meses. E olha que eu tô falando de uma startup aí até que, né, não é das mais rápidas. Não é das mais rápidas. O ambiente de inovação é tão grande que as pessoas precisam criar rápido, testar rápido, errar rápido, aprender com o erro, voltar, corrigir, lançar o produto para poder escalar esse produto e ter sucesso. E nesse sentido, como é que a gente gerencia essas pessoas num ambiente tão dinâmico como esse? Será que essas empresas conseguem centralizar decisões? Eu participo do grupo que é a favor da democracia, que é a favor da discussão, que é a favor da criatividade. Porque num lugar onde você centraliza muito as decisões é difícil você conseguir criar um ambiente de inovação e de criatividade. Porque as pessoas tendem a seguir as regras. E não estou dizendo que regra seja ruim, não, não é isso. O que eu estou dizendo é que ambientes democráticos promovem um grau mais elevado de inovação. Ambientes democráticos promovem um grau mais elevado de criatividade. As pessoas se sentem mais à vontade para poder opinar. E como que a gente gerencia tudo isso? Como que a gente atrai esses talentos criativos, inovadores para nossa organização e retém esses talentos e mantém esses talentos da nossa organização? Esse é o principal desafio da área de recursos humanos. Como atrair, manter e desenvolver esses talentos, tá? Vocês vão ver que a gente vai falar mais adiante sobre departamento pessoal, cálculo de folha de pagamento. Isso o sistema faz. Você tem máquina que faça isso. Agora, como gerenciar as pessoas, como atrair esses talentos é onde mora o grande desafio da área de recursos humanos, tá? E a administração de RH, ela vem para tentar suprir, para tentar superar esse desafio, beleza? Voltando aqui então para o nosso PowerPoint, vamos falar um pouco agora sobre os objetivos aí. Vamos entrar um pouco melhor nos objetivos da administração de RH, tá? Alguns dos objetivos da administração de RH, eles se dividem, né? Então, enquanto eu tenho objetivos que estão voltados para a empresa, eu tenho outros objetivos que estão voltados para as pessoas que trabalham nessa empresa, tá? E esses objetivos, eles atingem todas as pessoas em todos os níveis hierárquicos, tá? A gente vai aprofundar mais nisso adiante. Um dos pontos importantes para a administração de RH é poder oferecer, proporcionar para a empresa talentos e competências mais adequados ao seu funcionamento e desenvolvê-los e mantê-los em longo prazo na organização. Por quê? Pode acontecer do RH fazer uma contratação achando que está contratando um talento para uma área, mas na verdade essa pessoa tem grandes competências e habilidades que são necessárias em outra área. E aí é função do RH entender isso, captar isso e direcionar essa pessoa. O RH não pode cometer erros de contratar pessoas achando que são talentos e não serem talentos para aquilo. Contratar uma pessoa errada. Já vi isso acontecer, isso custa muito caro. Você contrata uma pessoa para uma determinada função, para um determinado cargo, e a pessoa não é adequada. Não é adequada. Comentei, inclusive, com vocês em aula passada, que eu já participei de processos onde eu estava me colocando de maneira errada. Eu me apresentei num processo sendo candidato a uma vaga que eu não tinha perfil. E a selecionadora virou para mim e falou assim: olha, Rafael, muito obrigado por ter participado do processo, mas eu entendo que você tem perfil para uma outra vaga numa outra área. Você tem disponibilidade? Então note que nesse momento a profissional de RH está fazendo ali uma espécie de direcionamento. Tipo, ok, esse perfil ele não é adequado para essa vaga, mas ele é adequado para outra vaga. Então eu vou direcioná-lo para outra vaga
Porque lá eu sei que ele vai conseguir explorar melhor as suas competências e as suas habilidades. É função do RH fazer essa captação, ter esse entendimento junto com os gestores de área, junto com o próprio profissional, tá bom? Proporcionar às pessoas trabalho e ambiente adequados, de tal modo que se sintam bem e motivados a permanecer e a trabalhar com dedicação. O ambiente onde as pessoas trabalham faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já perceberam, mas as emoções elas são contagiosas. Se você parar de frente para uma pessoa e essa pessoa abrir um sorriso, você naturalmente vai abrir um sorriso também, ou vai sentir vontade de abrir um sorriso. Se alguém começar a dar uma gargalhada na sua frente, você vai querer rir também. Agora, se você vê uma pessoa mal, pra baixo, resmungando, reclamando da vida, daqui a um tempo você também estará resmungando. Eu assisti inclusive uma palestra, nossa, há muitos anos. Essa palestra deve ter, acho que, tranquilamente acho que uns 15 anos ou mais. E o palestrante falava de alguns tipos de funcionário. E um que me chamou muita atenção, que ele falou que é o funcionário corvo. Toda organização tem um funcionário corvo, né? Não sei, eu tenho dúvida se toda organização tem um funcionário corvo, mas ele existe. Quem é o funcionário corvo? O funcionário corvo é aquele que quando entra um funcionário novo na empresa, e esse novo colaborador, né, ele é apresentado para a empresa, o corvo já vira e fala assim: Ih, você chegou aqui agora? Nossa, meus pêsames pra você, viu? Empresa aqui, ó, presta não, tá ruim. É uma fofocaiada, todo mundo falando mal de todo mundo. Quase quebrou ano passado. Isso aqui não vai ter futuro, não. Você tá perdendo seu tempo aqui. Fica aqui não. Ih, ó, isso aqui não vai pra lugar nenhum, não. Esse funcionário, ele contagia. Contagia as pessoas. Então, quando a gente fala de criar um ambiente adequado, é cuidar das pessoas para que a gente não tenha corvos. Que pelo contrário, a gente tenha, para que a gente tenha pessoas motivadas, para que a gente tenha pessoas que todos os dias consigam chegar e pelo menos dar um bom dia para os seus colegas. Só que a construção desse ambiente não quer dizer somente você ir lá e falar para as pessoas, ó, você tem que dar bom dia todo dia aqui, é uma regra da empresa, você tem que estar motivado. Não, não é assim que funciona. Até porque alguns teóricos defendem que eu não consigo de fato te motivar. Porque a motivação está dentro de você. Você se motiva. Eu consigo te dar motivos. Eu não consigo te motivar. Eu consigo te dar motivos. E você se motiva. Então, eu posso utilizar das cores. Eu posso colocar cores mais alegres na minha empresa. Eu posso colocar cores que remetem a maior concentração na minha empresa. Que trazem mais seriedade? Posso. Eu posso criar uma área para as pessoas tomarem café e conversarem de maneira informal e assim se integrarem melhor. Eu posso criar reuniões sociais para que as pessoas socializem, né? Inclusive, vi um relato de uma startup que, antes da pandemia, é claro, que eles pagavam uma rodada no happy hour toda sexta-feira. A primeira rodada do happy hour era a empresa que pagava. Por quê? Para que as pessoas pudessem socializar, para que as pessoas pudessem estarem juntas e se integrarem, porque isso ajuda no desenvolvimento do trabalho em equipe. Então, a criação desse ambiente adequado, passando por ergonomia, por iluminação adequada, por computador que funcione de maneira adequada, apesar de ser uma função do TI, mas é o RH que vai fazer essa exigência. Isso tudo é função da administração de RH, você garantir que o funcionário tem as ferramentas adequadas para o seu trabalho, você garantir para o funcionário que ele tenha os insumos adequados, você garantir para o funcionário que ele tenha a alimentação adequada, que ele tenha transporte adequado, que ele tenha os benefícios adequados, para que ele possa desenvolver bem a sua atividade. Um outro ponto da administração de RH é proporcionar condições de perfeito alinhamento entre os objetivos da empresa e os objetivos das pessoas. Então, é muito importante você dar esse match entre o objetivo que a pessoa tem na vida e o objetivo que a empresa tem. Às vezes, a pessoa sonha em ter uma casa própria. A empresa vai lá e vai financiar uma casa própria para essa pessoa? Não, não é função da empresa, não é obrigação da empresa. Acho que, inclusive, a empresa não tem que fazer isso. A empresa não tem que ir lá e financiar uma casa para o funcionário. Mas a empresa
pode trazer para esse funcionário possibilidades de desenvolvimento dentro da empresa, pode mostrar para esse funcionário qual é o caminho para que ele se desenvolva lá dentro e crie condições para que ele compre a casa própria. A empresa pode trazer uma segurança de trabalho para que essa pessoa entre num financiamento de uma casa própria. Porque é um financiamento de longo prazo e a pessoa precisa ter segurança sobre o seu trabalho. Se a pessoa ficar achando que o mês que vem ela vai ser demitida, ela não vai entrar no financiamento de longo prazo. Ela não vai ter essa segurança. Então é importante que a empresa dê feedbacks adequados, é importante que a empresa mostre para onde que a empresa está indo, quais são os objetivos, como que essa pessoa está, como que está o desenvolvimento dela. E assim vai criando esse ambiente de alinhamento entre esses objetivos para que a pessoa possa ir atrás dos seus objetivos pessoais através dos resultados que ela obtém trabalhando na empresa. Isso é muito saudável e é uma ótima ferramenta para poder reter talentos, tá? E para a gente poder fechar, eu coloquei esse quadro aqui para que vocês possam enxergar de uma maneira mais sistêmica quais são as funções que envolvem a administração de recursos humanos, quais são as funções que envolvem um gerente de recursos humanos, tá? Então, tudo começa lá na fase de recrutamento e seleção, passando pelo treinamento e o desenvolvimento dos funcionários, né? Passando pelo departamento pessoal, que aí tem toda a parte de documentação, cálculo de folha, cálculo de descontos e tudo mais. Depois, passando pela fase de higiene e segurança do trabalho, que a gente vai falar um pouquinho também, que diz respeito sobre as condições de trabalho para essa pessoa. Depois, pela área de benefícios, que são muito positivos, são fatores motivacionais que podem ajudar muito a reter os seus talentos, a manter os seus talentos dentro da organização. Passa pela relação com os sindicatos, passa pelo desenvolvimento organizacional como um todo, né? Pela gestão de conhecimento, gerenciamento do conhecimento que é produzido dentro da organização, passa pela estruturação da organização, né? Pela estrutura organizacional, desenho de organograma, junto com a área de processos, para o desenho de fluxogramas ali, passa também pela avaliação do desempenho das pessoas. As pessoas precisam entender como que elas estão se desenvolvendo e a gente chega também na área de desenvolvimento gerencial, que diz muito respeito a como que as áreas estão se desenvolvendo, como que a gente consegue apoiar os gerentes de cada área para que eles possam extrair o melhor de suas equipes, passa pela qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, será que essas pessoas estão saudáveis? Será que essas pessoas estão felizes? Será que essas pessoas estão contentes com o trabalho delas? Então, isso é muito importante dentro da área de RH. E eu fecho aqui o nosso quadro com as legislações, né? É função do RH garantir o cumprimento da legislação trabalhista vigente no país. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Se você gostou, né? Momento YouTuber, dá um joinha, deixa um like aí, coloca suas dúvidas, anota suas dúvidas, traga para nossa próxima aula, tá? Que vai ser um prazer poder receber. E não percam a próxima aula, porque a gente já vai ter atividade na próxima aula, beleza? Eu fico por aqui, desejo um bom estudo a você, uma boa semana, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!